Mas hoje, nessa aula especificamente, eu quero trabalhar com vocês cada um dos elementos do santuário, cada um dos elementos que ele compunham, pelo seguinte: você sabe que o santuário, na verdade, ele é como se fosse um exemplo do plano de salvação de Deus. Então, já que o santuário ele vai trazer para nós muitos elementos desse plano de salvação que Deus tem pela nossa vida, e como se fosse, na verdade, um teatro, assim, na vida real que eles viviam ali, que demonstrava cada um dos elementos, né? Jesus como sendo sacrifício. Então, a gente compreende o que Deus ele deseja que a gente entenda do plano de salvação, com cada um dos detalhes do santuário, né? Então, por isso que eu escolhi a gente frisar um pouquinho mais esse assunto do santuário, porque ele é muito importante. Olha só, essa informação para nós, ó, o santuário, ele é a ilustração de Deus, como se fosse uma parábola. A parábola, ela sempre funciona da seguinte maneira: é sempre uma informação que você tem ali, ou seja, uma história ou um elemento mais lúdico, que ele serve para você ensinar algo mais profundo, certo? Jesus era um cara das parábolas, né? Ele amava falar sobre parábolas, ele amava ensinar sobre elas, porque parábola era algo fácil de ser entendido, era algo que geralmente era do cotidiano das pessoas e que trazia uma lição muito profunda, trazia uma lição espiritual, trazia uma lição de vida, né? Trazia ensinamentos que ele precisava passar. E ele não encontrava melhor forma do que essa, forma mais didática do que essa. Então, o santuário, ele também é reconhecido pela Bíblia como uma parábola, né, que Deus ele se utilizou. Então, pense, né, a situação. Deus chega para Moisés, né, e fala assim: ó, Moisés, seguinte, eu tenho um lugar aqui no céu, né, porque o santuário que a gente tinha terrestre, ele era uma cópia do santuário que a gente tem lá no céu. Aí Deus chegou e falou assim: ó, Moisés, vou te passar umas medidas aqui, você vai fazer um negócio aí na terra, semelhante ao que tem aqui no céu, né? E daí passou todas as medidas, aí você tem lá, né, no texto bíblico ali, cada um dos elementos que deveriam compor esse santuário. E o mais bonito que eu penso sobre isso é de que, na verdade, o que Deus queria era estar no meio do povo dele, né? Deus queria era morar no meio do seu povo. Deus queria habitar junto com o seu povo, justamente para se fazer presente ali, né? Se fazer presente. E olha só como Deus é profundo isso. Em toda a história, desde o Antigo Testamento até Jesus, você tem Deus querendo se fazer presente na vida humana, né? Deus vindo ao nosso encontro, Deus procurando o ser humano, Deus vindo atrás de nós, Ele querendo saber como é que nós estamos, querendo estar no nosso meio. E assim era com o santuário, era uma parábola que ela apresentava todos os aspectos do plano da salvação. Portanto, né, cada um dos elementos que a gente tem dentro desse ambiente do santo, né, e do santíssimo, que vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar cada um deles, tem para nós um significado muito profundo, né? Olha só esse videozinho aqui. Pessoal, eu estou agora no deserto de Tímina, faz parte do Negev em Israel. E lá embaixo você tem uma réplica do santuário nas mesmas medidas que foram feitas ali na Bíblia, de acordo com a descrição que temos na Bíblia Sagrada. E eu estou aqui no alto, de um modo que você possa ver o santuário lá, para relembrar a cena que os hebreus tinham quando estavam acampados no deserto com o santuário ao seu meio. E eu quero lembrar para você algo que já falei num outro vídeo, a respeito de Deus dando uma ordem para Moisés do topo da montanha. Moisés, desce e faça um santuário para mim, para que eu possa habitar no meio do povo. O tabernáculo, como você pode ver, ou o santuário, era uma tenda móvel, e o povo também morava em tendas. Era uma maneira simpática de Deus dizer: Moisés, eu não quero ficar no alto da montanha, eu quero morar no meio do meu povo, faça um santuário. No Novo Testamento, de maneira muito interessante, o Evangelho de João diz que Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Essa expressão do Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou, é a mesma expressão do Antigo Testamento para "e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles". Ou seja,
No Novo Testamento, Cristo é o santuário de Deus, que desce até a terra e mora no meio do seu povo. Não é à toa que o próprio Jesus também referia-se ao seu corpo como sendo o santuário de Deus. O santuário, portanto, é Deus no meio de nós. Emanuel, Deus conosco. E esse santuário é nada mais nada menos que uma cópia, segundo o livro de Hebreus, do verdadeiro santuário celestial, onde o sumo sacerdote Jesus compareceu uma única vez por todos nós, para ter a certeza que a nossa salvação está comprada e ratificada pelo seu sangue. E graças ao sangue do Cordeiro, podemos ter a certeza da vida eterna, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Amém. Sabe, é muito profundo você pensar nisso, de que Deus, ele queria não estar apenas no monte, né? Porque Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus em que ele subia no monte, falava com Deus, Deus aparecia para ele, né? Não literalmente, mas Deus se comunicava com ele. Literalmente eu falo por quê? Porque a Bíblia descreve de que nenhum homem jamais viu a Deus, né? Tirando Adão e Eva, né? Nenhum homem jamais viu a Deus, por quê? Porque a gente não conseguiria resistir a tanta santidade. Por isso que quando Moisés pede para ver a Deus de fato, ele fala: olha, Moisés, não posso passar na tua frente, né? Mas fica aí entre as rochas que eu vou fazer um pedacinho da minha glória aparecer para você, né? E ele já ficou com a cabeça toda iluminada assim, né? Mas, gente, olha que profundo. A Bíblia descreve de que Deus habita no Monte Santo. Tanto é que se você pegar os textos que vão dizer sobre a queda de Lúcifer, você vai ver que Lúcifer, a cobiça dele era estar no monte de Deus, no lugar de Deus, ou seja, no trono de Deus. Então, quando você entende que Deus ele não queria estar no monte, mas ele queria estar no meio do povo, é como se Deus estivesse falando assim: eu não quero estar no meu trono, só olhando vocês, eu quero morar junto com vocês. Porque essa sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Desde que ele fez Adão e Eva, ele sempre quis estar no nosso meio. O problema é que o pecado tirou essa possibilidade de nós, né? De Deus estar no nosso meio, mas mesmo assim, mesmo em meio ao pecado, ele volta agora para Moisés e fala: Moisés, faz o santuário aí, porque eu quero estar no meio. Entra no ritmo. Entra no ritmo que você tá ali. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Aí, pronto. Da então, maioria, gente, chega, né? Mas ninguém. Aguenta as pontas, deixa eu ir lá. Pera aí. Eu falei assim, Dani, mas as pessoas estão descrevendo, você vai chegar lá onde? Cuidado. Correr, velho, não consegue. Pronto, gente. Resolvido. Seguinte, galera. Deixa eu colocar aqui a minha carinha, né? Porque senão lá no YouTube fica sem o meu rosto, sabia? Se não tá com isso daqui, ó, lá no YouTube não aparece quando eu tô falando. Mas enfim, a gente estava aqui conversando sobre quando Deus ele tomou essa decisão de estar no meio do povo dele, de fazer morada aqui, né, de estar convivendo conosco. E por isso foi feito então a ideia de fazer um santuário, né? Mas não apenas por isso, né, mas sim para que o povo desde lá entendesse o significado daquilo tudo, entendesse o significado do perdão, entendesse o significado da salvação. Então vamos lá, ó. Em 1 João 1,7, você vai encontrar o seguinte, sendo escrito ali: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, né? Então mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificar. Por que o sangue de Jesus ele sempre está relacionado com purificação? Justamente por isso aqui, ó. Na época, você tinha o seguinte acontecendo. Primeiro, gente, pensa bem. Olha só como é que era. O acampamento ele era todo ao redor do santuário. Então você tinha as 12 tribos aqui, ó, dispostas todos ao redor, e o santuário ficava exatamente no centro do acampamento, ficava no meio do povo de Deus. Então pense, o pecador ele saía lá da tenda dele,
Ele saía aqui, ó, da casa dele, né? Pegava esse cordeirinho que representava o seu erro, o seu pecado, e agora ele ia andando, né, até o santuário, chegava aqui até o sacerdote, né, ó, aqui, ó, nessa imagem aqui dá para ver melhor. Chegava aqui até o sacerdote e juntamente com o sacerdote ele imolava, ou seja, ele cortava ali o pescoço daquele animal, daquele sacrifício. Só que antes, olha só o que acontecia. Levíticos 1:4. Ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça daquele animal. Por quê? Era um símbolo de que ele estava transferindo os pecados dele para aquele ser vivo. Os pecados dele para aquele ser inocente. E aquele ser inocente, que era o cordeirinho, ele ia morrer no lugar dele. Então pense quanto que isso era profundo, né? Tanto é que por isso que a oferta ela tinha que ser totalmente sem manchas, ela tinha que ser perfeita, né? Por quê? Porque isso era como se fosse um símbolo de Jesus. Jesus ele foi perfeito, ele não teve pecado, né? Ele não teve nada, né? Que interferisse no sacrifício. Ou seja, ele nunca errou, ele nunca falhou, ele nunca pecou, de fato. Tanto é que é por isso que o cordeirinho tinha que ser, então, sem manchas, né, perfeito. E ele era um substituto temporário. É uma questão interessante. Já Jesus, ele foi o substituto eterno de cada um de nós. É temporário o cordeirinho, por quê? Porque depois que Jesus morreu, lembra-se que o véu do santuário rasgou de cima a baixo. Ou seja, aquelas ofertas, aqueles símbolos todos não eram mais necessários de estarem acontecendo. Por quê? Porque o sacrifício tinha acabado de ser concretizado na vida real. Portanto, não precisava mais, depois da morte de Jesus, continuar levando ali o cordeirinho e tudo mais, porque agora Jesus ele abriu para nós esse relacionamento. Ou seja, agora o nosso comunicar-se com Deus ele é direto. Não precisamos mais de intermediário, porque o sumo sacerdote ele era um intermédio, né, entre o povo e Deus, né? O povo chegava até ele, até o sumo sacerdote, ele apresentava a oferta, o sacrifício, e ali ele apresentava aquilo diante de Deus, ou seja, ele fazia o intermédio entre o povo e Deus. Agora, com o sacrifício de Cristo, Jesus fez esse intermédio por nós. Portanto, não precisamos mais fazer esses símbolos todos, e é por isso que existe um texto na Bíblia que diz que a lei foi abolida. Que lei que foi abolida? A lei cerimonial, a lei das cerimônias, de você estar lá levando o cordeirinho e fazendo ali todo aquele procedimento. Por quê? Porque agora Jesus cumpriu tudo isso. Jesus já fez com que isso não precisasse mais acontecer. Agora o nosso acesso ao Pai, a Deus, é direto, é instantâneo. É o Wi-Fi do céu. Né? Você fala e a oração já chega instantaneamente. Porque Jesus fez para nós esse sacrifício. Né? Morreu no nosso lugar. Mas daí você às vezes está se perguntando o que tem a ver a pia, né? A pia que existia na frente do altar. Né? Afinal de contas, era mais um elemento que era usado. Então pense, se aqui representa, né, Jesus morrendo por nós, ou seja, o sacrifício que ele fez por nós, e a aceitação que nós tivemos desse sacrifício, ou seja, a gente ter aceitado a morte de Jesus no nosso lugar, e a pia, e essa bacia, o que isso tem a ver com o plano de salvação? Já parou para pensar nisso? Pois é. Em Marcos 16:16 diz assim para nós: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, é mais um dos textos da Bíblia, que tem vários, que vão dizer sobre o batismo. E o batismo, a gente entende de que ele é uma purificação, certo? Ele é uma renovação de votos. Né? Você está recomeçando a sua vida, você está morrendo para o velho eu e nascendo para uma nova vida em Cristo. Então, esse altar, essa pia, né, perdão, essa pia que você tinha ali, com essa água que era utilizada logo após o sacrifício, porque pensa, gente, no sacrifício você tinha sangue sendo derramado, você tinha toda uma sujeira. Aí o sumo sacerdote depois pegava e ele lavava as mãos, né? Você vinha aqui, você lavava as mãos, ou seja, você se purificava,
daquelas manchas, você se lavava. Isso, na realidade, é toda uma simbologia para descrever o que no plano da salvação humana? O seguinte, no início a gente chega, a gente aceita Jesus como nosso Salvador, como nosso intercessor diante de Deus, né? E aquele que purificou os nossos pecados. E esse é o símbolo do altar. Porém, depois disso, depois de você ter aceito o que Jesus fez por você, o que acontece? Então você é batizado. Ou seja, publicamente agora você aceitou a Cristo como teu Salvador, como teu Redentor, como aquele que guia a tua vida. Então, esse é o símbolo da bacia, é o batismo. Aí beleza, tudo bem, pastor, eu já aceitei Jesus, sou batizado, né, na igreja e tal, mas e essa tenda que tem aí na frente, o que simboliza tudo isso, né? Essa tenda aqui, inclusive, tem 2 lugares, né? Tanto um que é chamado de santo, como o outro que eles chamavam de santíssimo. O que simboliza tudo isso? O que simboliza, né, essas velas que a gente tinha aqui, né, esse candelabro com as 7 lâmpadas? O que simboliza, né, esse altar, essa mesa aqui, né, e esse altar aqui de incenso, né, com esses pães e tudo mais? A gente vai entender isso agora, né? E para começar a entender esse local que era coberto, né, que era uma tenda, assim como eram as tendas das casas do povo de Deus, a gente tem que entender cada um desses elementos. Então vamos começar pelo elemento aqui da direita, né? Essa mesa, né, como se fosse, né, uma mesa que tinha ali os pães, né? Você tinha 6 pães de cada lado. Por que 6 de cada lado, totalizando em 12? Porque representava cada uma das tribos. Cada pão simbolizava uma das 12 tribos. Então, os 12 pães representam as 12 tribos. Mas por que eles estão ali? Qual que é a função deles no plano de salvação, afinal de contas? Se isso aqui tudo é uma representação do plano de Deus para salvar a humanidade, o que simboliza esse pedaço, por exemplo? Vamos ver aqui, ó. Em Mateus 6:11 vai dizer assim para nós. E é uma parte até, inclusive, da nossa oração, né? Da oração que Jesus ensinou a nós a fazer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque a Bíblia ela traz 2 elementos para significar o pão. Primeiro é o pão físico, aquele que você come, que é a representação de que está lá em Mateus 6, né? No meio da nossa oração, né? Do Pai Nosso, você ora pelo teu alimento físico. Mas também pode ser compreendido como nosso alimento espiritual. Olha só Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, está escrito, mas toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus ele se denominava, né, como o pão da vida, né? Ou seja, o pão na Bíblia ele também tem essa simbologia de ser espiritualmente um alimento. Portanto, quando você ora lá no Pai Nosso, você não está pedindo apenas para Deus o pão físico. Você está lembrando a Ele de te fornecer a cada dia, de te ajudar no teu dia a dia, no teu alimento espiritual também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Pai, eu preciso da tua bênção hoje também. Diária, eu preciso do alimento espiritual. E é por isso, gente, que existia aqui então esses pães. Ou seja, cada uma das 12 tribos precisam do alimento espiritual. E é por isso que depois que você aceita Cristo, depois que você é batizado, você começa uma vida com Ele, representada aqui pelo nosso tabernáculo, né, pelo nosso santuário, que era composto em 2 partes, agora você começa no seu dia a dia a ter mais comunhão com Deus, a ter mais comunhão com Cristo, a ler mais a Bíblia. Isso é representado pelo alimento espiritual. Ou seja, diariamente você está indo atrás do pão da vida, você está indo atrás de Cristo, você está indo atrás do alimento da vida, que é a palavra de Deus. E você então se sustenta com isso, você se alimenta disso, e agora você vai compreender melhor por que tem um candelabro aqui. Né? Já parou para pensar por que tinha esse candelabro com as 7 lâmpadas? Gente, primeira coisa, número 7. O número 7 ele é um número muito especial na Bíblia, ele é um número santo na Bíblia, né?
tanto pela criação, né, que no sétimo dia Deus descansou, mas também porque em vários momentos da palavra você tem o sétimo como se fosse a plenitude. Ou seja, é aquilo que é pleno, é aquilo que é santo totalmente. E o 7 aqui das lâmpadas simboliza isso também, plenitude. Mas o que simboliza lâmpada na Bíblia? Né? O que lâmpada pode ser representado aqui para nós? E aqui a gente tem, inclusive, em Apocalipse, né, um termo que ele vai descrever a lâmpada, né? Olha só, do trono de Deus saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Porque, gente, o trono de Deus... Lembra que, primeira coisa, o santuário existe um no céu e um aqui na terra? Lá no céu, gente, existe o lugar santo e o santíssimo também. Vocês vão entender daqui a pouco, que eu vou explicar para vocês, que o lugar santíssimo é o lugar onde Deus habita. Portanto, o trono de Deus lá no céu está no santuário. Está no lugar santíssimo. E por isso que aqui diz que estava no trono de Deus e lá tinha 7 lâmpadas. Ou seja, gente, isso aqui não é algo inventado pelo ser humano. Isso aqui existe lá no céu também. Lá no céu também existem as 7 lâmpadas. E olha só, que ao todo são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, a Bíblia está vinculando as 7 lâmpadas com o Espírito de Deus. E o Espírito é descrito pelo Espírito Santo. Tanto é que você tem a parábola das virgens, né? Vai falar de que as virgens que estavam dormindo, ou seja, estavam, né, as virgens nécias, elas estavam com as lâmpadas apagadas. Ou seja, o Espírito Santo na vida delas não estava agindo mais. Entendeu? Elas estavam com a lâmpada apagada. E o noivo estava chegando. O noivo é a volta de Jesus ali naquela parábola. Ou seja, elas estavam desconectadas com o Espírito Santo, desconectadas com a voz dele, com a voz do Espírito. E quando o noivo chegou, não tinha mais jeito. Quem estava com a lâmpada acesa, ou seja, quem estava com o Espírito Santo agindo na sua vida, conectado com Cristo, foi salvo. Quem não estava, não foi. Então, a lâmpada tem uma simbologia do Espírito Santo na Bíblia e o 7 com a plenitude. Portanto, quando você agora foi batizado, você aceitou a Cristo, foi batizado, você agora tem a sua comunhão com Ele, agora a plenitude do Espírito Santo começa a atuar na sua vida. O Espírito Santo começa a usar você mais, a te desenvolver dons espirituais. Você começa a ouvir mais a voz do Espírito Santo. E agora, o altar de incenso faz mais sentido, porque o altar de incenso, gente, que era isso daqui, ó, que ficava à frente aqui, né, desses dois elementos, você sabe que aquele incenso ele ia subindo, certo? E ele ia subindo e ele atravessava essa cortina aqui, ó, e ele chegava lá no Santíssimo. O incenso subia aqui no lugar santo, ele batia aqui no teto, ó, e ele passava por esse vão e ele entrava no Santíssimo. Portanto, o que simbolizava o incenso, galera? 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus, o Cristo, né? O justo, que está junto ao Pai lá no céu. Porque a Bíblia está descrevendo Jesus como nosso advogado, nosso intercessor perante o Pai que está no céu. E eu até já fiz uma aula, não lembro se foi para vocês, mas falando da função de Cristo como o nosso advogado, mas também como nosso juiz. Né? Jesus ele tem as duas funções, porque só ele pode nos defender e nos julgar, afinal de contas, só ele veio nessa terra, viveu aqui, passou por tudo que a gente passa, sentiu na pele o que é ser, né, humano, né, sentir fome, sede, em tudo foi tentado, segundo o que a Bíblia descreve. Só ele pode nos defender e nos julgar. Mas, olha só que profundo, o sumo sacerdote, quando ele chegava aqui nessa parte, ele pegava esse altar de incenso e ele é como se ele estivesse intercedendo a Deus pelas suas orações e as orações do povo. Ou seja, esse incenso, galera, ele está representando as orações, certo? As orações são representadas pelo incenso, porque elas sobem, elas saem aqui do nosso mundo, aqui dessa terra, e elas chegam até Deus lá no Santíssimo, elas chegam até o trono de Deus lá no céu. E quando chega lá no céu,
Jesus pega, olha só como é que é o processo da oração, gente. Começa com o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia descreve, ou seja, é o Espírito Santo que te faz ir até Deus orar, e agora a tua oração sobe até o céu. Jesus lá no céu, ele intercede pela tua oração, ele pega a tua oração e fala, olha, Pai, ele apresenta ela para Deus, né? E fala assim, Pai, aceita a oração do meu filho. Ele fez no meu nome, no meu sacrifício, no meu sangue. E agora a sua oração é atendida. Portanto, o sumo sacerdote aqui, gente, ele representa a figura de Cristo lá no céu, como nosso intercessor, como nosso advogado. Tanto é que no dia do Yom Kippur, Yom em hebraico é dia, tá? E Kippur é como se fosse o dia do juízo, né? Simbolizado, né? O significado da palavra. No Yom Kippur era um dia por ano que o sumo sacerdote chegava aqui e ele entrava no Santíssimo. Ou seja, ele entrava na presença de Deus para interceder pelos pecados do povo. É isso que Jesus faz lá no céu, porque lá no céu também tem um santuário, onde Jesus ele ouve as nossas orações e ele intercede por nós como nosso advogado. E claro, o juízo de Deus ele já está em andamento, então Jesus também tem o papel de ser o nosso juiz, né? Diante do Pai, ele também pega os livros que a Bíblia descreve, que existem 3 livros lá no céu: o livro da vida, o livro das nossas ações e o livro que não é o da vida, o livro da morte. Então, o da vida é o nome de todos aqueles que estarão salvos. Portanto, quando você está perto de Deus, o teu nome está no livro da vida. Quando você peca, o teu nome é apagado daquele livro e ele entra no livro que não é da vida. Mas quando você pede perdão, o teu nome volta para o livro da vida. E existe o livro das nossas ações, que todas são registradas, tudo que a gente faz. Diante disso, Jesus ele julga a humanidade diante de Deus, no trono de Deus. Né? Apocalipse vai trazer vários textos falando do trono de Deus, do juízo de Deus, e Jesus faz parte desse julgamento. Né? Então, gente, o sumo sacerdote ele era uma representação de Cristo. Né? Tanto é que você tem Hebreus 8, por exemplo, vai trazer ele para você de que Jesus é o sumo sacerdote. Ele é que faz essa intercessão por nós, advoga por nós, mas também é o que julga cada um de nós. E olha só que coisa linda. Agora, quando a gente chega aqui no Santíssimo, que era o quê? Era essa arca, que dentro dela você tinha os 10 mandamentos, você tinha o cajado de Moisés, você tinha o maná, e você tinha aqui, ó, os 2 arcanjos, né? Os 2 anjos. E no meio disso, gente, você tinha um Shekinah. O que era o Shekinah? Era a luz que o próprio Deus fazia aparecer ali. Não era um projetor que ficava aqui projetando uma luz, galera. Isso aqui era a própria presença de Deus. Fazia uma luz muito brilhosa, muito forte, estar no meio desses 2 anjos. E aí você entende, quando você começa a ler mais a Bíblia, começa a entender mais da Bíblia, de que isso aqui é uma representação do trono de Deus. Porque lá no trono de Deus, existem os anjos guardadores, ou seja, os anjos protetores, inclusive Lúcifer era um deles, né? Um dos querubins guardadores. E assim, gente, esses anjos eles estão diante da presença do trono de Deus. Deus está no meio, os anjos estão ao redor. A Bíblia descreve de que eles têm 3 pares de asa. Com um par eles cobrem o rosto, porque Deus é muito santo. Com o outro eles voam e com o terceiro par de asas eles cobrem os pés. E eles repetem: Santo, Santo, Santo és o Senhor. Olha só, isso aqui é uma simbologia, gente, do trono de Deus, o lugar santíssimo, aonde a lei de Deus é muito importante. Por isso que você tem aqui, ó, o Santíssimo com essa arca da aliança, né? E dentro dessa arca a gente tem os 10 mandamentos. E até por isso que Daniel 7, 9, 10 e 1 João vão descrever o seguinte. Daniel, numa visão dele, ele diz assim: continuei olhando e vi, foram colocados alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. Sua roupa era branca e ele começa a descrever a Deus, né? Tentar descrever a Deus. O trono e suas rodas pareciam labaredas de fogo, tudo mais. E ele está tentando descrever o céu agora, nesse momento, né? Diante dele sai um rio de fogo, porque no trono de Deus, gente, sai um rio que ele passa lá no céu. Ele tem um rio que ele sai do trono de Deus e ele dá continuidade para todo o jardim, como se fosse o Éden que existe lá no céu. E diante desse rio, você tem a árvore da vida, que ela atravessa de um lado ao outro, como se fosse um arco assim, ó, do rio, que
passa lá no céu. Ou seja, por isso que Jesus fala, né, que eu sou a água da vida. Né? Deus é a água da vida, porque diante do trono dele sai a água também, que é o rio que você tem lá no céu. Isso tudo são descrições do céu que você pode encontrar em Apocalipse, você pode encontrar em outros textos bíblicos. Mas, gente, olha só que coisa legal. O Santíssimo, então, é isso, é o trono de Deus. E essa visão dele, ele viu o trono de Deus, ele está tentando descrever o céu aqui, e milhares e milhares e milhões de milhões estavam diante deles. E o tribunal do julgamento começou e os livros foram abertos. Olha só, o trono de Deus, gente, o juízo de Deus, ele acontece. E é por isso que o Santíssimo está ali, para representar de que lá no lugar santo, mais santo que existe, que é onde Deus habita, existe também o julgamento de Deus acontecendo segundo os 10 mandamentos. Como eles realmente são, descritos em Êxodo 20. Deuteronômio também tem uma repetição dos 10 mandamentos. E aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que nós estamos em Deus. É os 10 mandamentos. Portanto, galera, o Santíssimo é onde Deus mora, é onde Deus habita. E é onde Deus nos julga, e é onde também Jesus, ele intercede por nós diante do Pai, como nosso advogado. Portanto, galera, veja só. Jesus veio nesse mundo, ele morreu por nós, nós aceitamos o sacrifício. Nós entramos no lugar santo, ou seja, a gente começa a ter comunhão com Deus, o Espírito Santo em nossa vida, as nossas orações chegando ao teu Pai cada vez mais. E o nosso objetivo é que após esse mundo, a gente entre no Santíssimo. Ou seja, a gente venha morar também onde Deus mora. A gente venha estar juntamente onde Ele está. Como diz o texto, né? E eu tenho-vos feito morada, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o santuário, gente, é um resumo de todo o plano de salvação. E é isso. Esse é o resumão aí do santuário. Claro que tem muitos mais detalhes, assim, minuciosos, mas teria que ter mais tempo até para a gente abordar. Mas saiba que o santuário não é algo assim que está lá só por estar. Ele está lá com propósito. E o propósito é a gente entender cada parte do processo da nossa salvação. E não mais importante, não menos importante, a gente tem que ter o objetivo de sair desse lugar que a gente vive aqui nesse mundo, para a gente, no final da jornada, chegar no Santíssimo. A gente morar também com Deus. Mas para isso, existe a lei de Deus, existe o julgamento de Deus. Existe Deus também, Jesus como nosso advogado, intercedendo por mim e por você. E diante disso tudo, vai se concretizar a história da humanidade aqui nessa terra, que é o que você vai ler lá em Apocalipse, que é o que você vai ler lá nos últimos capítulos de Apocalipse, quando a gente finalmente estiver nesse lugar santíssimo, a gente finalmente estiver nessa nova morada. E esse é o nosso sonho, né? O sonho de todo cristão, é a gente poder chegar nesse lugar. Mas para isso, perceba, o santuário descreve todo o processo do plano de salvação, né? Dessa caminhada que a gente segue até lá. É isso que eu queria ter passado para vocês hoje. Se vocês quiserem saber mais detalhes, depois me manda o WhatsApp, a galera tem meu WhatsApp aí, entre em contato, fala, pastor, não entendi tal coisa, queria explicação de outra coisa ali e tal. Eu respondo na maior alegria, né? A galera que me manda WhatsApp aí sabe que eu gosto de responder, eu gosto de colocar ali, às vezes o pessoal me manda várias perguntas, às vezes de algumas outras coisas também, e eu tenho o maior prazer de estar te respondendo, se você quiser também saber mais de outros assuntos da Bíblia, pergunte, não fique com vergonha, estamos aí para isso, para crescermos, né, juntos. E é isso, galera, vou fazer aqui a nossa oração. Santo Deus, muito obrigado por mais essa aula, por esse assunto que é tão pouco falado, mas precisa ser tão entendido, Pai, que é o santuário. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos abençoe, que essa seja mais uma semana de bênçãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe.